Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui no estudo online do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência às reflexões da semana, vamos fazer a nossa prece de abertura para nos harmonizarmos, mentalizando o nosso Criador, o nosso Pai amoroso de misericórdia, que nos oferece todos os dias a oportunidade do recomeço, nos auxiliando na nossa compreensão de parte da sua criação e que somos espíritos imortais e caminhamos para o progresso. Sempre confiantes, porque temos o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos trouxe o Evangelho de luz, e o exemplo de amor, de caridade, de humildade. E assim vamos construindo a nossa trajetória, sabendo sempre fazer as escolhas pautada no Evangelho do Cristo. Esse guia e modelo que sempre nos direciona para o bom viver, para o bem viver, e para a assertividade das tomadas de decisões, sempre conforme a nossa regra cristã, a máxima cristã, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos construindo a nossa trajetória baseada nesse ensinamento amoroso de Jesus. Então, nessa ambiência, nessa harmonia e nessa comunhão de pensamentos, vamos dar início ao estudo dessa semana. Estamos no Livro dos Espíritos, o capítulo número 11, que está, nós estamos estudando os 3 reinos. E hoje vamos fazer 4 questões, das 601 a 604. E aqui Kardec pergunta, na sequência do reino animal, Kardec pergunta aos benfeitores: os animais seguem uma lei progressiva como a dos homens? Então já sabemos que tudo progride na natureza, na harmonia do universo. Tudo que foi criado pelo nosso Pai de misericórdia caminha para o progresso. O universo inteiro progride. E com os animais não seria diferente, porque eles também têm o princípio espiritual e esse princípio está sujeito ao progresso, essa lei progressiva. Então os benfeitores respondem: sim. É por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos, mas eles são sempre inferiores e submissos ao homem. São para eles servidores inteligentes. Então, sim, os animais também caminham e seguem essa lei progressiva, e ele cita aqui nos mundos superiores, onde os homens, têm uma elevação superior, os animais também acompanham esse avanço. Mas, mesmo assim, eles continuam numa espécie inferior à dos homens. Então, cada espécie tem a sua função e a sua missão, mesmo nos mundos superiores. A do homem, aqui nesse planeta, é fazer progredir. O homem está aqui para se regenerar e fazer para que a Terra seja um mundo de regeneração. Então, a missão do homem é progredir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. E nos mundos superiores se segue da mesma forma.
E os animais também, eles vão progredindo, mas eles têm suas funções específicas, diferentes das dos homens, que já têm a consciência de si mesmo. O homem tem a consciência do futuro, a percepção das coisas, né? Extras materiais, então tem a percepção do mundo espiritual, já tem o conhecimento de Deus, tem o livre-arbítrio. Então o homem ele está num outro patamar, ele progride sim, mas progride nessa consciência moral, e o animal não. Ele progride nessa condição de inteligência mais rudimentar, que tem, né, os vestígios ali de uns resquícios que vão avançando dessa inteligência, eles vão se aprimorando, né, e garantindo a sobrevivência, mas como estão em contatos, né, essa cadeia mais avançada de animais já tem um contato mais íntimo, né, com os homens, eles se submetem, né, a trabalhos, né, em contato com o homem, eles também estão avançando. Então, Kardec faz um grifo, né, uma observação e explica essa resposta. Não há nada disso de extraordinário, né? Imaginemos nossos animais os mais inteligentes, o cão, o elefante, o cavalo. Eles têm uma certa aptidão apropriada aos trabalhos manuais, né? Que não poderiam fazer sem a direção do homem. Então, esses animais que estão numa cadeia mais elevada, né, dos animais, ele cita aqui o cão, o elefante, o cavalo, né, eles têm uma habilidade ali de reproduzir, eles têm uma aptidão de reproduzir tarefas, estando ali em contato com os homens. E nos mundos superiores também, eles vão avançando nessa mesma situação, só que sempre submisso ao comando do homem, mas eles avançam também. Na próxima questão, Kardec pergunta: os animais progridem como o homem pelo fato da sua vontade ou pela força das coisas? E eles respondem: pela força das coisas. Por isso, para eles não há expiação. Então, eles progridem sim, mas não pela vontade própria deles, pois eles não têm a vontade e nem a consciência das coisas, como o homem, né, que já sabe fazer escolhas, tem a cognição, a razão, tem a consciência de Deus, tem essa percepção do mundo espiritual. Então, tem a consciência do futuro. Então, o homem, ele age pela sua vontade, o seu desejo de se melhorar, de progredir, de avançar, para chegar até Deus, porque ele tem a consciência de Deus. Já os animais não. Eles são movidos ao progresso pelas forças das coisas, né? Então, eles têm ali a necessidade da sobrevivência, ele tem esses rudimentos da inteligência, né, que são esse instinto, né, são rudimentos, então não tem uma vontade que movimenta, tem os rudimentos de instintos ali que promovem a sobrevivência e eles são movidos por isso. Mesmo assim, eles progridem movido por esse instinto de sobrevivência que é diferente do homem. O homem não, ele já sabe fazer as escolhas, ele já sabe escolher o que é melhor, o que não é bom, qual o caminho que ele tem que seguir, como ele deve se comportar para se melhorar, para progredir, para chegar até Deus, né? Então já tem o conhecimento da vida espiritual. Então o homem, ele está num outro patamar, né? A gente pode dizer assim, a missão do homem é muito mais diferenciada do que do animal, porque ele já tem esse princípio, né, de inteligência que conduz ele a fazer as escolhas. Então, ele é movido pelo livre-arbítrio. Então, ele é movido pela vontade, pelas escolhas que ele faz. O animal não. Na próxima questão, Kardec pergunta:
Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E eles respondem: não, o homem é um Deus para ele, como outrora os espíritos foram deuses para os homens. Então, mesmo nos mundos superiores, né, onde os animais já estão numa condição de superioridade, eles não têm esse conhecimento de Deus, não têm essa percepção. E eles continuam, né, no patamar inferior ao do homem. Então, eles não têm esse conhecimento da existência de Deus. Eles não têm o conhecimento da consciência em si mesmo. Eles também não têm essa percepção, né, das coisas extras materiais. E eles também não são dotados do livre-arbítrio. Então, eles não reconhecem Deus. Para eles, Deus seria o homem, que é aquele que está numa cadeia superior a ele nessa questão, né, da evolução. Assim como no passado, né, os homens também tinham, lá atrás, né, quando os homens ainda não tinham conhecimento de Deus, os espíritos, né, eram deuses para eles. Se a gente voltar lá atrás, né, na mitologia, né, tinham vários deuses, deuses da agricultura, da guerra, da chuva, do vento. E então eles atribuíam esses fenômenos da natureza, então eles nomeavam, né, que quem regia esses fenômenos da natureza eram os deuses. Né, quando tinha uma boa colheita, né, era feita uma adoração para os deuses, né, que ajudavam naquela boa colheita, Deus do vinho, Deus da chuva, Deus do vento. Então, tudo que acontecia na natureza, né, tinha essa movimentação do homem colocar sobre essa tutela de um Deus os espíritos que promoviam, né, aquele fenômeno da natureza. E como nós já avançamos, nós sabemos que Deus é único, né? Ele é criador do universo, é o criador de todas as coisas. Então, o nosso Deus é único, a gente não precisa mais de simbologia, né, para nomear Deus. Deus é o criador universal. Ele é o Criador desde o átomo até os arcanjos, ele que movimenta toda essa criação. E os animais não têm essa percepção de Deus, mesmo estando, né, nos mundos mais avançados. E na última questão, na 604, desculpe, Kardec pergunta: os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, resulta que Deus criou seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece um desacordo com a unidade de vista e de progresso que se distingue de toda a sua obra. Então, ele está falando aqui, né? Porque parece meio estranho, por que Deus criou assim os animais, né, nessa condição de inferioridade? Parece que isso está um pouco em desacordo, né, com o progresso, né, que emana de todas as coisas. Então, vamos ver a resposta. Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. E as coisas, as mais díspares na aparência, têm ponto de contato que o homem não chegará jamais a compreender no seu estado atual. Ele pode entrevê-los por um esforço da sua inteligência, mas só quando a sua inteligência tiver adquirido todo o seu desenvolvimento e estiver isenta dos preconceitos, do orgulho, da ignorância, é que ele poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias são limitadas. Fazer-nos ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabei bem que Deus não pode se contradizer
e que tudo na natureza se harmoniza por leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. E ele continua perguntando, né? Tem mais uma pergunta aqui nessa resposta. A inteligência, assim, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? E eles respondem, sim, mas o animal não tem senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência da vida moral. Então aqui ele está falando, né, o que nos diferencia dessa inteligência que mesmo progredindo tem uma separação, né? Eles têm um ponto de contato, mas ao mesmo tempo eles estão num patamar diferenciado. Então ele fala que os animais, eles progridem na vida material e no homem a inteligência da vida moral. Então, como está sendo explicado aqui, né, na questão na seguinte, que tudo na natureza se encadeia para o progresso, mas que tem coisas que nós ainda não compreendemos, tem coisas ainda que a nossa inteligência não alcança referente a essa lei de Deus. Mas se a gente observar, nessa vida que a gente atua, né, momentaneamente, essa vida presente, a gente pode perceber algumas sutilezas e algumas delicadezas no contato que nós temos com os animais. Então, o animal, aqui na nossa vida atual, a gente percebe muitas vezes que o animalzinho, né, principalmente aqueles pets de estimação, né, que coabitam nas nossas residências, eles fazem um laço muito afetivo e que também inspiram os homens a desenvolverem sentimentos muitas vezes, né, fragilizados, sentimentos muitas vezes de abandono, de solidão, de medo, de tristeza. Então nós percebemos que os animais, eles têm um significado na nossa vida. Então por que eles vêm nessa condiçãozinha de que nós precisamos dar carinho, dar afeto, dar abrigo, dar assistência? Para que a gente possa desenvolver algo que talvez ainda nos falte, um amor, uma sensibilidade, a capacidade de cuidar de um serzinho. Então Deus não faz nada por acaso. Então nós temos esses amigos espirituais, né, os nossos amiguinhos, os nossos pets em nossas vidas, porque tem um significado. A gente vê também que alguns animais, o cavalo, né, é usado, ou o cachorro, muitas vezes em tratamento de crianças que têm as dificuldades motoras ou intelectuais, emocionais, que esses animais acalmam, auxiliam na mobilidade, na motricidade de crianças portadoras com algumas dificuldades. Então, olha que maravilha, né? Assim, a gente não sabe qual é o propósito de Deus, né? Mas esses animais que estão conosco, eles interagem, assim, muito na nossa vida, né? A gente vê que tem cachorros que são guias de pessoas com deficiências visuais, estão conosco aqui nessa tarefa. Cachorros que auxiliam, né, encontrar corpos, né, subterrados quando há desabamentos. Então tudo tem um propósito e a significação, né, desses seres estar conosco são os desígnios de Deus. Nós precisamos deles para compartilhar conosco, para que nós possamos também desenvolver afeto, amor, carinho. E quem sabe numa próxima existência, auxiliados por esses amiguinhos, né, esses bichinhos, os pets, em uma próxima existência a gente venha um pouco mais
humanizados, mais amorosos, sabendo já com um sentimento de doação, de amor ao próximo, porque estivemos em contato, né, com esses companheirinhos, amigos, numa outra existência. Então, tudo tem um propósito, né? Deus não faz as coisas ao acaso. As plantas, a natureza, os animais, tudo isso que nos auxilia, né, a embelezar a nossa vida, a nos trazer um refrigério, né? Nós estamos compartilhando a nossa existência, às vezes com provas, expiações duras, né? Algumas aflições, alguns desafios muito grandes. E muitas vezes esses irmãozinhos, né, os animaizinhos, auxiliam, né, nessa trajetória, às vezes diante de uma prova, de uma aflição, de um desafio muito grande. Muitas vezes, né, eu mesma já ouvi relato de pessoas que passavam por momentos de muita dificuldade emocionais, que conseguiram sair daquela dificuldade porque tinha ali um gatinho, um cachorrinho que distraía, que tirava às vezes a pessoa de dentro de casa para ir passear com o animalzinho, né? Então ela conseguia sair daquela condição de tristeza, às vezes, de depressão, de ansiedade. Então, tudo tem um propósito, né? Com Deus não tem erro. Então, os animais também fazem parte, né, da nossa trajetória, do nosso progresso. E são os nossos irmãozinhos, né, de caminhada, mesmo estando numa condição de uma missão diferenciada, mas que também nos auxilia a nós, né, a avançarmos também, a desenvolvermos sentimentos de afabilidade, de doçura e amorosidade. Então, que nossa semana possa ser proveitosa, cheia de alegria, sempre caminhando na luz, lembrando que fora da caridade não há salvação. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.